Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Olá, ouvinte, bom dia. Nós estamos chegando muito forte hoje, porque o tema é corrupção no país. Não aceito corrupção. E nós temos aí um professor no assunto, Dr. Roberto Levianu, que é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de Justiça de São Paulo, e que lidera o movimento Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto, obrigado por falar conosco na CBN Ribeirão. Olá, Edmo. Na verdade, muito mais que um movimento, né? O Instituto Não Aceito Corrupção é uma associação fundada há 10 anos. Hoje é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público reconhecida pelo Ministério da Justiça. Ela participa da OEA, Organização dos Estados Americanos, é membro do Pacto Global da ONU, né? Tem no seu conselho o ministro Miguel Reale Júnior, o ministro Renato Janine Ribeiro, a professora Tereza Sadek e outros próceres brasileiros. Tenho muito orgulho de ter comandado a fundação do Instituto, que nasceu da minha tese de doutorado, que eu defendi 20 anos atrás. Tanto o Instituto Não Aceito Corrupção se dedica à pesquisa, à construção de uma política pública anticorrupção, à educação, à mobilização da sociedade e à advocacy. É difícil trabalhar contra a corrupção no Brasil, mas a gente procura fazer a nossa parte. Vamos imaginar, porque quando a gente não aceita a corrupção, a primeira coisa que a gente pode pensar é como o povo, doutor Roberto, está cansado, né? Parece que corrupção é uma coisa que o pessoal fala assim, não adianta ficar indignado, não adianta ficar chateado, porque é assim mesmo, porque é cada vez pior. Pelo menos é uma coisa que parece que está nas veias e nas artérias do povo. Edmo, veja bem, é muito fácil dizer é assim mesmo e nada fazer. Martin Luther King tem uma frase que para mim é muito relevante, e eu sempre penso nisso e me inspiro nisso. O grito dos maus, ele é absolutamente comum, normal, previsível. O que é inadmissível é o silêncio dos bons. Os bons não têm o direito de ficar em silêncio, Edmo, né? Nós precisamos nos indignar. Não podemos perder a capacidade de indignação. Nós precisamos lutar e resistir contra a pusilanimidade. Nós precisamos educar nossos filhos a reagir contra a canalice, contra o roubo ao dinheiro público. Se nós queremos um futuro diferente, nós precisamos ensinar os nossos filhos que não é correto roubar o dinheiro público, que não é correto o orçamento secreto, que não é correto que as emendas parlamentares tenham tido, que o bolo das emendas tenha subido de 2014 a 2025, 25.100%, enquanto que o salário mínimo subiu 109%, que isso não é normal. Né? Que nós tenhamos hoje o montante de 50,4 bilhões que ultrapassa a dotação de 30 dos 39 ministérios da Presidência da República. Doutor Isso Roberto, é anômalo. Mas, doutor Roberto, como é que a população, eu entendo, e é parte, os números estão aí, mas como é que pode se mudar essa estrutura se o próprio Congresso que legisla em causa própria e não está nem aí para a população? Na realidade, eles estão aí para eles mesmos, ou não? Olha, Edmo, eu tenho uma sugestão. Sabe aquele botãozinho da urna eletrônica, o botão verde? Com aquele botãozinho, Edmo, começa a mudança, né? No ano que vem, nós teremos um encontro com aquele objeto chamado urna eletrônica, não é? Se as pessoas tiverem um pouco de determinação e paciência, se as pessoas se informarem sobre os candidatos,
se as pessoas tiverem um pouco de critério, se elas não votarem pessoas envolvidas em falcatruas, se as pessoas instituírem, por exemplo, um critério que eu instituo, por exemplo, máximo 2 mandatos. Nós temos deputados federais que estão aí no poder há 4, 5, 6, 8, 10 mandatos. Se o Brasil é uma república, deveria haver alternância no poder. Que tipo de república é essa? O indivíduo está 6, 8 ou 10 mandatos consecutivos na Câmara. Mas a legislação permite isso, não é, doutor Roberto? Mas veja, o fato de permitir não significa que nós não tenhamos critérios, que nós não queiramos preservar o patrimônio público a partir de valores. O fato da legislação permitir não significa que nós não possamos agir para preservar o patrimônio público. Nós podemos fazer escolhas de pessoas comprometidas com a ética republicana, com a preservação do patrimônio público. Não é porque se permite que eu estou obrigado a manter no poder alguém cujo histórico, cuja trajetória mostrou que não está agindo impelida pela prevalência do interesse público. Eu não sou obrigado a agir dessa maneira. Quem vota tem o direito de escolher os melhores representantes. Sem dúvida. Eu não sou obrigado a manter no poder quem não é conveniente para o interesse público. Mas a população tem cultura para isso, doutor Roberto? Se de repente nós temos aí, já que nós estamos aí na corrupção, nós temos aí a corrupção também no processo eleitoral por parte de políticos candidatos a diversos cargos públicos e que corrompem o eleitor com presentes, com dinheiro, com cargos, com empregos, com uma série de maneiras que, óbvio, que o próprio Ministério Público que o senhor milita, luta contra essa atividade, vamos dizer assim. Isso é verdade, esse é um problema. Está de parabéns a CBN Ribeirão Preto por abrir espaço para esse diálogo. Realmente a corrupção eleitoral, a compra de votos é um problema, e é um problema grave e é um problema grande. O Instituto Não Aceito Corrupção, já pela segunda edição da pesquisa sobre a percepção cotidiana da corrupção, nós elaboramos uma pesquisa em parceria com a Ágora Pesquisa, e nós divulgamos agora, no mês de junho, os resultados dessa pesquisa. E esses resultados são altamente preocupantes. Segundo aquilo que nós verificamos a partir de um universo amostral de 2.026 pessoas entrevistadas em todas as unidades da federação, 62% dos entrevistados já vivenciaram a experiência da compra de votos por dinheiro. Inclusive, a pesquisa chega ao detalhamento do preço médio por voto nas diversas regiões e unidades da federação. Por exemplo, no Nordeste, o preço médio do voto é R$ 126. No Sul, custa R$ 142. Entretanto, Edmo, um dado que nos chama a atenção, nós verificamos ali, perguntamos aos entrevistados quais são as condutas mais repudiadas. E é destacado pelo entrevistado que 3 condutas não são aceitas, são repudiadas. Uma é a rachadinha, outra é a contratação de funcionários fantasma e a terceira é a compra de votos. O que se pode concluir disso? As pessoas vivenciaram a compra de votos, no entanto, elas não consideram isto correto. Ou seja, nem tudo está perdido, não é? A pessoa vivenciou a compra de votos, mas não considera correto. O que se extrai disso? É um desafio para as autoridades, para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público. Precisamos lutar e resistir contra a compra de votos. Esse é um desafio. Sem dúvida. Que tem que ser enfrentado com comunicação, com conscientização, mostrar que isso não é uma coisa correta, tem que ser combatida, aliás, tem que haver esclarecimento sobre comunicação isso. Que o senhor é mestre, né? Porque ocupa essa distinção dentro do próprio Ministério Público, né? Nós estamos aqui com o Dr. Roberto Livianu,
que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, falando sobre corrupção. E tem um artigo muito interessante do senhor, doutor Roberto, que eu tive acesso, que é Do Cigarro às Bets, o novo ovo da serpente. Sim. Esse artigo, Edmo, eu escrevi com muita dor no coração, né? Os últimos números, eles nos mostram que os números do faturamento das bets sinalizam que o faturamento nos últimos meses desse segmento foi da ordem de 30 bilhões por mês nesse segmento das bets, não é? E existem elementos muito preocupantes quando nós falamos disto. Por quê? Aparentemente, quando você olha estas propagandas todas, tudo é multicolorido, tudo é muito bonito, atletas, grandes apresentadores de televisão, gente famosa aparece na televisão falando, jogue com responsabilidade, etc., beba com responsabilidade quando se fala de bebida. É o mesmo que fumar faz mal à saúde? Como é que você, essa questão de jogue com responsabilidade, como é que você consome crack com responsabilidade? O jogo é um vício. É possível imaginar o consumo do crack com responsabilidade? Famílias estão sendo arruinadas através dos gastos com bets. Existem patrimônios inteiros de famílias sendo levados à ruína. Isso é um problema gravíssimo de saúde pública. Há pessoas que estão recebendo a verba do Bolsa Família e nós temos bilhões de verba do Bolsa Família sendo utilizada em jogo de bet. Isto vicia. Inclusive, isso é trabalhado muito ardilosamente, o algoritmo. Você recebe lá um crédito, sei lá, de R$200, R$500, R$1.000, você começa a jogar e no momento inicial você ganha no jogo. Então você é adoçado para aquilo. Opa, isso aqui é interessante, isso aqui tá bom, isso tá bonito. Você é atraído por aquele mundo todo bonito, colorido, interessante, e você acha que vai se dar bem. Não é? E o brasileiro adora ter essa sensação que vai se dar bem. Quando percebe, acaba caindo num jogo perigoso, um jogo que o arruína. Não é? E o que acontece? Nós não temos regras disciplinando este mundo. Né? 30 bilhões por mês de faturamento no mundo das bets. Né? E os atletas, às vezes eu não vou recriminar, porque às vezes você pode ter um atleta que vive uma situação financeira difícil, ele pode não ter exata clareza do que está por trás disso, mas é um mundo que pode estar envolvido aí, podemos ter questões de lavagem de dinheiro, uma série de questões aí. O atleta é estimulado por um cachê milionário, faz essa propaganda e a sua imagem é utilizada para atrair de maneira muito bem colocada. Eu me lembro da questão do Hernanes, por exemplo, jogador do São Paulo, né? Fazendo um jogo de palavras. O Hernanes é conhecido como profeta. Profetize, faça a profecia do jogo. Quer dizer, o marketing, Edmo, é muito bem elaborado para que as pessoas caiam no canto da serpente. E quando perceberam, são arruinadas. Doutor Roberto, eu peço a licença, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, Construtora Saide, Base Química, GS Inima Ambiente. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Com a honrosa presença, Dr. Roberto Livianu, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Roberto Livianu, pela USP de São Paulo. E, doutor, eu vou fazer uma colocação para o senhor, não é uma pergunta. Eu vou fazer uma colocação para o senhor e, no final, entenda que tem 3 pontinhos. Vejo na televisão um avião presidencial decolando
com o presidente da República, chefes do STF, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Essa imagem, ela passa como uma coisa normal pelo público? Veja, Edmo, eu não vou... Quem sou eu para recriminar essa questão? Eu penso que existem vários pontos de vista em relação a isso. De fato, nós temos uma série de problemas no Brasil, nós temos muitas pessoas que não têm acesso ao saneamento, nós temos uma série de problemas em relação à pobreza. É verdade que nós temos esses problemas, sim. Mas, por outro lado, você não pode perder de vista, Edmo, que durante os últimos 4 anos anteriores ao atual governo, o Brasil foi isolado do mundo e é necessário recuperar esse terreno perdido, né? Então, nós não podemos ter um raciocínio simplista e isolado das coisas. No momento em que a presidência leva ao funeral do Papa Francisco um ser humano extraordinário que enobreceu o papado, acho muito difícil que nós tenhamos um Papa da grandeza, da humanidade, da humildade, um ser gigante que enobreceu o papado, uma grande perda para a humanidade, o Papa Francisco. Acho difícil termos um Francisco II que se equipare ao Papa Francisco. Então, se de um lado há isso que você está falando, por outro lado, observe um outro aspecto. O fato de estarem no funeral o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso, pode ter um outro significado. A reverência que a República Federal do Brasil dá ao gigante que foi o Papa Francisco. Desde já, eu quero dizer que é assim que eu penso. Eu quero dizer que eu penso desta forma. Sim. Então, as questões são complicadas. O Brasil vive problemas, né? Mas a gente precisa saber olhar as coisas numa dimensão maior. O Brasil sofreu muitos prejuízos ao longo do governo anterior por posturas tacanhas que nos isolaram do mundo. Então, tudo bem, há problemas, existem contenções. Eu, se fosse o presidente da República, por exemplo, se eu vou representar o meu país fora, eu teria modéstia em relação, por exemplo, à hospedagem. Se eu tenho a possibilidade de me hospedar numa embaixada para economizar recursos para o meu país, eu acho que, em nome da economicidade e da modéstia, eu acho que essa é uma opção absolutamente digna, né? Eu acho que essa economicidade, a moralidade administrativa, poderiam ser um bom caminho, né? Eu acho que nós precisamos procurar economizar dinheiro público e evitar o exagero. Agora, sinceramente, o presidente da República ir ao funeral do Papa Francisco, junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, junto com o presidente do Congresso Nacional, tem uma leitura de que o Papa Francisco foi um ser humano, um homem público, um humanista extraordinário. Isso dá a leitura que o Brasil é um país que enaltece a relevância do Papa Francisco para a humanidade. Então você deve observar isso sob vários pontos de vista. Tomara que seja assim. Eu queria falar com o senhor, doutor Roberto, sobre o compliance. A Operação Lava Jato fez criar fortemente o compliance nas empresas em função de corrupção. E deixar claro que quando a gente fala em corrupção de empresa, nós estamos falando não só do setor público, das prefeituras, governos, enfim. Nós estamos falando também de canetinha, nós estamos falando de viagenzinha, de almoço. Nós estamos falando de uma série de coisas que foi observado pelas empresas e acabou sendo implantado, enaltecido e valorizado por demais dentro da empresa. O senhor acha que o compliance hoje continua forte ou ele foi perdendo no tempo? Bom, primeiro vamos entender o público que nos acompanha, que é de pessoas variadas, de culturas variadas, de origens variadas. A palavra compliance em inglês, ela significa conformidade, né?
nós tivemos uma lei importante no Brasil, que foi a Lei 12.846, de 2013, que é o marco legal que trouxe ao Brasil a implantação do compliance, né? A nível internacional, olhando uma linha do tempo, em 1976 nós tivemos o escândalo de Watergate, e a partir desse escândalo de Watergate, que levou à queda de Nixon renunciou por causa desse escândalo de corrupção, lá houve um legado para o mundo da FCPA, que foi uma lei anticorrupção de cunho internacional, e a partir da FCPA, o mundo todo começou a se preocupar com compliance. Em 1977, temos essa primeira lei de compliance, e aí o mundo começa a se preocupar em organizar políticas de compliance. Isso vai ocorrendo no mundo, começamos a ter, inclusive, convenções internacionais, e o Brasil tem a sua política tratando deste tema em 2013, a Lei 12.846. De lá para cá, podemos dizer que nós temos já nas empresas os departamentos de compliance absolutamente organizados. Esse é um assunto resolvido? Não, de maneira nenhuma. Mas de lá para cá, tivemos alguma melhora, né? As empresas grandes, de um modo geral, caminharam, né? As empresas médias, menores, caminharam menos. Essa é uma questão, Edmo, que eu diria a você que é cultural. Nós precisamos mudar a chave, virar a chave, para que no DNA dos negócios seja inoculada esta cultura da conformidade, né, da integridade dos negócios. Isso não ocorre de um momento para o outro. É uma questão geracional. Mudanças culturais ocorrem ao longo das gerações. Você não vai ter esta mudança de um momento para o outro. Ao longo do tempo, isso se transformará, né? Mas nós tivemos evoluções, houve melhoras em relação a isso. De 2013 para cá, houve alguma evolução, mas há muito mais para evoluirmos. Agora eu quero observar o seguinte: se você examinar cuidadosamente a Lei 12.846, essa lei se aplica juridicamente não só às empresas, às pessoas jurídicas de direito privado. Ela se aplica também, por exemplo, a partidos políticos. Ela se aplica também, por exemplo, a confederações esportivas. Mas, na prática, estas organizações ignoram a lei. Os partidos políticos desprezam a questão do compliance. Eles fingem que isso não existe, né? Infelizmente, o partido político é uma organização que não evolui em matéria de integridade. O partido político ele se reinventa como o camaleão, muda de cor, e não existe compromisso com a integridade. Não existe compromisso com accountability, com prestação de contas. Isso é muito triste. Então, no campo privado, tivemos progressos, evoluções, existe muito ainda a caminhar, mas em outros âmbitos, como, por exemplo, dos partidos políticos, das organizações esportivas, salvo exceções, destaco, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, que, aliás, é meu time de coração. Lá existe uma política de integridade que está sendo bem construída, está evoluindo. Em alguns outros também isso está avançando, né? Nós temos a novidade das sociedades anônimas do futebol, em que há uma mudança em termos de governança, de gestão, né? Mas é uma novidade no Brasil. Ao longo das gerações, nós podemos ter uma melhoria em relação a isso. Mas não se espere que de um momento para o outro, num estalo, teremos compliance ampla, geral e restrita. Isso é simplesmente impossível. Nós estamos com o Dr. Roberto Livianu, Procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Roberto, a gente entra dia, sai dia, isso foi o início da nossa conversa, quando eu disse que parece que a coisa está nas veias e nas artérias, né? E procurando ilustrar, assim, de repente a gente dorme uma noite ouvindo falar de mensalão, aí parece que pune, dali a pouco vem Lava Jato, aí parece que pune, e agora aconteceu o INSS. É essa a sensação que eu quis dizer para o senhor, que se dorme um dia, vem o outro com uma novidade no campo da corrupção.
Esse escândalo do INSS é uma coisa especialmente dolorida, eu diria a você, porque as pessoas atingidas são pessoas idosas, são aposentados e pensionistas, né? Isso é muito dolorido, porque é gente que passou uma vida inteira contribuindo e tiveram as suas assinaturas falsificadas para que seja feito um desconto canalha, criminoso, fraudulento nas suas aposentadorias e pensões, e nós estamos falando de um volume de fraudes que ultrapassa 6 bilhões, 7 bilhões. Né? O que é importante destacar em relação a isso? Nós temos aí como protagonistas desta fraude as associações, os organismos associativos que foram os protagonistas dessas falsificações. Agora, nos termos do Código Penal, nos termos do artigo 29 do Código Penal, todos aqueles que concorrem para uma situação criminosa respondem por essa conduta delituosa. Todos aqueles respondem. Nós tivemos aí uma operação da Polícia Federal, como todos tiveram conhecimento, e depois que essa coisa ganhou essa dimensão gigantesca, finalmente o senhor presidente da República se dignou a afastar o presidente do INSS, o procurador-geral do INSS e outros 4 indivíduos da cúpula. Né? O que é necessário destacar? Esta fraude começou em 2019, portanto a questão teve início no governo anterior, né? Então, nos 4 anos do governo anterior, este escândalo, esta fraude, esses desvios tiveram início e prosseguiram no governo atual. Né? Outro ponto, em 2023, Edmo, isso já veio à tona. Estas denúncias já foram publicadas. Né? Foram publicadas, diziam respeito à cúpula do INSS, e essas medidas não foram tomadas com energia. Né? Agora, aposentados e pensionistas já há bastante tempo se queixam destas irregularidades e as medidas não foram tomadas. Então, há uma série de pontos aí que eu questiono. Por que o governo anterior não tomou providências? Porque foi conivente com tudo isso que ocorria no INSS. Por que o governo atual não tomou providências? Por que ele foi conivente com todas essas fraudes? Né? E mesmo agora, foi afastado o presidente do INSS, foi afastado o procurador-geral do INSS. O INSS é ligado ao Ministério da Previdência Social. Por que não foi afastado também o ministro da Previdência? Porque o INSS é ligado ao Ministério da Previdência. Então, tudo isso é muito ruim, é muito grave. Eu vi o ministro-chefe da AGU falando em ressarcimento aos aposentados e pensionistas. Eu acho isso importante, essa preocupação com o ressarcimento, eu acho isso digno, eu acho importante, mas que fique claro, o ressarcimento a eles não vai apagar os efeitos das condutas criminosas ao longo do tempo. O ressarcimento é importante, é relevante, mas o fato de haver o ressarcimento não apaga os efeitos dos atos criminosos ao longo do tempo. As responsabilidades precisam ser apuradas desde 2019, tá certo? E as pessoas que aderiram a esses atos nos níveis que for, diga respeito à alta cúpula do INSS, ao Ministério da Previdência Social, à Presidência da República, os níveis de responsabilidade precisam ser apurados. Isso é muito sério, é muito grave, porque os atingidos são aposentados e pensionistas. Doutor Roberto, nós temos mais 1 minuto para o final do programa, mas rapidamente eu queria falar da Convenção da ONU contra a Corrupção, que já vem há muitos anos, desde a década de 70, tem 71 artigos em 8 capítulos. Os mais importantes estão em 4 que tratam de prevenção, penalização, recuperação de ativos e cooperação internacional. Esses setores nós tivemos bastante avanço no mundo, né? Edmo, na verdade, a Convenção da ONU ela é de 2003 e ela foi celebrada em Mérida, no México, e nós tivemos, sim,
avanços. O grande ponto que eu destaco em relação à Convenção Anticorrupção é a formação do movimento internacional anticorrupção. É necessário ter clareza que a corrupção ela tem natureza transnacional. E é muito importante que se tenha essa consciência de que a corrupção não ocorre aqui no Brasil e ponto. Não, num clique, o dinheiro se movimenta pelo mundo. É muito importante a cooperação internacional para que nós possamos recuperar o dinheiro, para que os países possam dar as mãos, se unir contra a corrupção, que nós possamos reduzir as oportunidades para a prática da corrupção, para que nós possamos prevenir a corrupção. E no Brasil, infelizmente, Edmo, o que nós temos assistido? Uma ligação incestuosa entre executivo e legislativo para sabotar o enfrentamento à corrupção. Entre situação e oposição para obstruir o combate à corrupção, e dessa maneira a situação fica muito difícil, muito complicada. Eu quero convidar essa plateia, esse público tão qualificado que nos acompanha, a me seguir no Instagram, Roberto Livianu Oficial, e assim nós podemos continuar esse debate. Eu me sinto muito honrado em ser entrevistado aqui pela CBN Ribeirão Preto. E o nosso ouvinte acompanhou o Bastidor CBN, que vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã, hoje excepcionalmente às 9h30 em função do enterro do Papa Francisco, para debater um tema muito importante como esse, como a corrupção. No próximo sábado, nós vamos falar sobre presos e presídios. A vida dos presos, como é e como eles se comportam dentro dos presídios. Quem vai falar com a gente é o Dr. José Roberto Bernardi Liberal, juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Ribeirão Preto e juiz coordenador do DECRIM. Se você perdeu algum trecho desse programa, pode acessar o site da CBN Ribeirão, ou no meu YouTube, ou no meu Spotify. Bastidor CBN, o seu programa que vai além do fato. Pode mandar suas sugestões para bastidor@cbnribeirão.com.br. Até sábado que vem. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.